Bem-vindos, no caso, ao curso aqui, no caso, gravado da Accomplish Idiomas. Meu nome é Thomas, vou ser o professor de vocês aqui, né, nessas videoaulas aqui. Vamos começar aqui pela unidade 1, tá? Que é o First Steps, que em português significa primeiros passos, né? E aqui, literalmente, vão ser os primeiros passos, das primeiras expressões, palavras que vocês vão aprender aí para começar nessa jornada aqui para aprender inglês aqui, tudo bem? Então, vamos começar aqui pelo novo vocabulário e nossas aulas vão funcionar da seguinte forma, tá? A gente começa aqui pelas palavras e frases e eu preciso, né, que vocês que estão aí do outro lado da tela, que vocês ouçam, né, e sempre que eu pedir, no caso, repitam em voz alta, tá? No caso, é muito importante que vocês falem em voz alta. E aí, né, quando a gente for apresentar vocabulários e frases novas, ou mesmo quando a gente for fazer algum trabalho mesmo aqui, para poder trabalhar bem, no caso, a sua leitura, né, a sua, né, audição aqui, né, o que você está ouvindo e o que você vai falar, nós começamos com 2 rodadas aqui de, primeiro, ouvir as palavras e ler, tudo bem? E depois nós passamos para a segunda rodada, que é, no caso, mais 2 partes, né, de ouvir e repetir. Good? Então, vamos começar aqui com a primeira parte aqui com os novos vocabulários aqui. E vamos, primeiro, só ler e ouvir. Ok? So, listen and read. Ok? Então, ou, na verdade, é o contrário, né? Ouvir e ler. E vamos começar aqui. So, listen and read. Student. Teacher. Classroom. School. Course. Languages. Principal. Secretary. Hi. Hello. Welcome. Goodbye. Book. Pen. Pencil. Notebook. Board. Backpack. Vamos lá? Agora vamos ouvir e ler mais uma vez, tá? Tentem prestar bastante atenção em como é que eu estou pronunciando a palavra e como ela se escreve. Vocês vão ver que é bem diferente. Vamos lá? Então, student, teacher, classroom, school, course, languages, principal, secretary, hi, hello, welcome, goodbye, book, pen, pencil, notebook, board, backpack. Okay? Now, listen and repeat. Agora sim, ouvir e repetir. Vamos lá, as 2 rodadas aqui. Student. Teacher. Classroom. School. Course. Languages. Principal. Secretary. Hi. Hello. Welcome. Goodbye. Book. Pen. Pencil. Notebook. Board. Backpack. Very good. Agora vamos lá ouvir e repetir mais uma vez. Let's go. Student. Teacher. Classroom. School. Course. Languages. Principal. Secretary. Hi. Hello. Welcome. Goodbye. Book. Pen. Pencil. Notebook. Board.
backpack. Muito bem. Agora eu vou destacar aqui e vou falar as palavras em português e vocês vão dizer em inglês. Aluno. Professor. Sala de aula. Escola. Curso. Idiomas. Diretor. Secretário. Oi. Olá. Bem-vindo. Adeus. Livro. Caneta. Lápis. Caderno. Quadro. Mochila. Muito bem, ok? Então, aqui nós estamos nos nossos vocabulários aqui. Nenhum deles tem grandes coisas aqui para explicar. Só tem uma coisa aqui que é um erro muito comum, né, no caso para estudantes brasileiros, que é pegar aqui a palavra professor e falar teacher. Teacher. E por que a gente comete esse erro, né, de falar teacher? Porque em português a gente, na hora de pronunciar, né, palavras que têm T, né, no caso ID, né, e colocar essas duas consoantes acompanhadas de um I, nós pronunciamos, né, em boa parte do Brasil, como ti e di. Ti e di, né? A gente pronuncia dessa forma. Só que em inglês a gente não vai ter esse tipo de pronúncia para T e D. Tudo bem? Claro, né, que algumas exceções, algumas palavras de origem estrangeira pode acontecer que sim, né? Mas geralmente aqui no caso o T e o D vão ter a pronúncia de t, 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 d, t, d. Ok? E isso aí, juntando esse som de t, d com I, vai ficar ti, di, ti, di. E aí, nesse caso, o que a gente quer para falar a palavra professor é teacher. 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 Ok? De resto, no caso, se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de mandar lá a mensagem, no caso, a mensagem para a gente, que a gente vai responder as dúvidas de vocês o mais rápido que a gente puder. Continuando aqui, né, vamos pegar aqui a parte agora do check it out. E nessa parte do check it out, nós temos algumas expressões aqui, algumas coisas a mais aqui. E a gente vai seguir o mesmo modelo, né, de 2 rodadas de ler, né, e ouvir, e mais 2 rodadas de repetição. Mas antes da gente fazer isso, vamos pegar aqui o verbo que está sendo apresentado aqui, que é o verbo to be, ok? To be. O que acontece? O verbo to be, ele pode ser traduzido para o português como os verbos ser ou estar, ok? Nem preciso dizer que esses 2 verbos, né, e o verbo to be em inglês, são um dos verbos mais utilizados, tá, na língua inteira. Tem vários verbos que são comuns, e o verbo to be, né, é um deles aqui. E o verbo to be, ele vai se destacar aqui, né, no inglês, por ter uma característica bem especial. Enquanto boa parte dos verbos, né, no presente, ele só tem 2 conjugações, o verbo to be, ele tem 3, ok? E quais são essas conjugações do verbo to be? As conjugações do verbo to be no presente são am, is e are. Ok? E qual a conjugação que você vai utilizar vai depender da pessoa que você está usando. Hoje, nós vamos utilizar apenas o am, tudo bem? E o are. O am, nós vamos utilizar com a pessoa I, que nós vamos ver aqui também na repetição aqui, que é eu. E no caso, you, que é você, que pode ser traduzido como você. Tudo bem? Então, por isso que eles estão aqui. Então, quando eu falo, por exemplo, I am, pode ser traduzido como eu sou ou eu estou. O you, que é you are, você é ou você está. Então, ele tem uma tradução bem simples aqui, pode ser as duas. E como é que eu vou saber quando é que eu vou utilizar um ou quando eu vou utilizar o outro na tradução, né? Saber se é ser ou estar. Contexto, tudo bem? Vocês vão dar uma olhada na frase, ver o que ela está falando ali. Se estiver falando, por exemplo, de uma profissão, né, vai ser o verbo ser,
né? Se, por exemplo, estiver falando ali, estiver junto associado com emoção, vai ser o verbo estar, por exemplo, tá? Então a gente vai pegando e vai vendo isso daqui aos pouquinhos, vai aprendendo, não precisa se preocupar muito com isso agora. Então, agora vamos para a nossa rodada de ouvir e ler, depois ouvir e repetir. So, let's start. Listen and read. To be. I am. You are. What's up? Please. I'm sorry. No problem. Excuse me. See you tomorrow. See you next class. I. You. My. Your. Muito bem, mais uma vez, só ouvir e ler. To be. I am. You are. What's up? Please. I'm sorry. No problem. Excuse me. See you tomorrow. See you next class. I. You. My. Your. Very good, ok? Vamos lá agora para o listen and repeat. Lembrando mais uma vez que as repetições devem ser feitas em voz alta, tá? Então, falem, né, num tom aí alto, não precisa gritar, tá? Para não assustar o pessoal que está na casa com vocês aí, nem os espíritos para quem mora sozinho, né? Mas vamos lá, tem que repetir bem alto. Vamos lá? To be. I am. You are. What's up? Please. I'm sorry. No problem. Excuse me. See you tomorrow. See you next class. I. You. My. Your. Very good, ok? Vamos lá mais uma vez. To be. I am. You are. What's up? Please. I'm sorry. No problem. Excuse me. See you tomorrow. See you next class. I. You. My. Your. Muito bem, ok? Mesmo esquema agora, o mesmo exercício que a gente fez antes, eu vou falar em português e vocês vão traduzir para o inglês. Lembrando, falem em voz alta. Vamos lá? Ser ou estar? Eu sou ou eu estou? Você é ou você está? E aí? Por favor. Me desculpe. Sem problemas. Com licença. Te vejo amanhã. Te vejo próxima aula. Eu. Você. Meu. Seu. Muito bem.
Perfeito. Então, aqui, feita essa devida essa atividade aqui, vamos dar uma continuidade agora, né, com a nossa aula aqui para a terceira parte aqui, que é colocando algumas dessas expressões que nós aprendemos em contexto, tudo bem? A gente vai colocá-las aqui em um contexto específico aqui. Começando aqui pela primeira, que é a teacher se apresentando e dando boas-vindas para os alunos para a aula de inglês. Então, primeira parte agora aqui, listen and read, depois listen and repeat. Welcome to the English course. I am Teacher Christine. Now, listen and repeat. Agora ouçam e repitam. Welcome to the English course. I am Teacher Christine. Very good, ok? Então, aqui nós temos uma coisa interessante, tá? Não pela primeira parte da frase aqui, mas como a segunda aqui, que é como a professora se apresenta, tá? Nesse caso aqui, a professora se apresentando, ela está se apresentando num contexto informal, pensando num curso, por exemplo, de inglês aqui no Brasil. Mas se a gente estivesse falando de um contexto de escola, dentro dos Estados Unidos, ou mesmo na Inglaterra, isso aqui estaria um pouquinho inadequado, tá? Por quê? Lá, quando nós vamos nos referir ou conversar com o professor, nós temos que tratar eles com um certo nível de formalidade, tudo bem? E aí, em contextos formais, nós não tratamos as pessoas pelo primeiro nome, tudo bem? Nós temos o que utilizar para falar com a pessoa, no caso, pronome de tratamento e o sobrenome da pessoa. Good? Vamos aqui para alguns exemplos, né? Vamos começar aqui sabendo quais são alguns, né, desses pronomes de tratamento. O primeiro que nós temos aqui é o Mr. 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 Ok? O Mr. ele se escreve inteiro assim, mas no caso a abreviação dele é com MR. Ok? E no caso Mr. significa senhor. Já o segundo, no caso que a gente vai ter aqui, a gente vai utilizar com mulheres solteiras, no caso, tá? O primeiro lá em cima é somente com homens, tá? E no geral, independente dele ser solteiro ou casado. E, no caso, o segundo aqui, é para mulheres solteiras, que a gente vai utilizar o pronome de tratamento Miss. 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 A abreviação de Miss é MS, tudo bem? E significa senhorita. Escrevendo até a abreviação em português aqui. Senhorita. Vamos agora aqui para a terceira, que é, no caso, para mulheres casadas, que é o Mrs. 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 O Mrs. é utilizado com mulheres casadas e a abreviação dele é MRS, é MRS. E no caso, Mrs. significa senhora. Ok? Então, mais uma vez aqui é Mr., Miss e Mrs. Vamos dar um exemplo bem prático de como é que funciona aqui, né, esse tipo de pronome de tratamento. Vamos supor, né, no caso que você conhece uma pessoa que se chame, no caso, Joe, dessa forma, e, no caso, o sobrenome dele é o mais clichê de todos, que é o Smith. Smith. Então, aqui o nome da pessoa é Joe Smith. Para você se referir a essa pessoa num contexto formal, igual à escola, você tem que utilizar o Mr. e a palavra Smith. So, Joe Smith. Então, nesse caso aqui, nós temos uma pessoa aqui que vai ter o nome Joe Smith e o sobrenome dele é Smith. Então, para pegar e nos referirmos a essa pessoa, Mr. Smith, que é o senhor Smith. Ok? Ou, como os brasileiros falam, senhor Smith. Né? E aí, vamos imaginar que nós temos aqui uma outra pessoa, que é uma mulher, que é a Sue Sullivan. Vamos colocar um nome bem genérico aqui no caso, Sue Sullivan. Ok? Que é nome e sobrenome. E no caso aqui, a Sue Sullivan, ela é solteira. Então, provavelmente esse nome dela, Sullivan, é o nome da família do pai. Tudo bem? Não vale para todos os casos, mas assim, na regra seria isso, tá? Então, como a gente vai se referir a essa pessoa aqui, vamos imaginar que ela seja uma professora, ela vai ser a Miss Sullivan.
Então, nós temos lá um professor com o nome de Mr. Smith, Sr. Smith. Aí nós temos uma professora que é a Miss Sullivan, né? Só que aí, vamos imaginar que os dois eram solteiros, eles estavam assim, e eles se conhecem, né? Se apaixonam e etc. E vão get married, né? Eles vão se casar. Aí, eles casando, o Sr. Smith, ele mantém o sobrenome dele, tudo bem? Então, ele vai continuar sendo chamado de Mr. Smith, só que, no caso, a Sue Sullivan, ela vai ter que alterar ou adicionar o nome do marido dela, que é Smith. Então, a partir do dia do casamento dela, ela vai começar a ser tratada como Mrs. Smith. Okay? Então, ela não é mais a Miss Sullivan. Ela vai ser agora a Mrs. Smith. Sorry. E Mrs. Smith. Okay? Então, ela é a senhora Smith. Ok? Então, Mr. Smith, Miss Sullivan, Mrs. Smith. Ok? Dei um exemplo bem tosco aqui, bem genérico aqui, mas é assim que funciona, tá? O homem, ele estando solteiro ou casado, a gente vai utilizar o pronome de tratamento, no caso, Mr. mais o sobrenome. A mulher solteira vai ser o Miss mais, no caso, o sobrenome dela. E no caso, quando a mulher é casada, a gente vai utilizar, no caso, Mrs. mais o sobrenome que ela adquiriu no casamento. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que isso está mudando, tá? Já mudou bastante. Isso não se aplica a todos os casos, mas a maioria ainda tem isso daqui. Good? Agora vamos imaginar que eu não sei, no caso, o nome da pessoa, né? Eu quero, por exemplo, pedir com licença para a pessoa na rua, alguma coisa assim do tipo. Eu posso utilizar duas outras palavras, tá? Para poder fazer isso aqui, para ser educado ainda, né? Com nível de formalidade. E falar com a pessoa ali, né? Para ela, por exemplo, dar licença e etc. Mas eu não sei o nome dela. No primeiro caso, né? Para homem, nós vamos utilizar o sir, né? E para mulher, a gente vai utilizar o man, ok? No caso, sir, senhor, só que a gente vai utilizar mais para quando a gente não souber o nome da pessoa. E o man vem de madam, madam, né, que é madame. Então, você está ali, a pessoa está te atrapalhando no caminho no meio da rua, você vai lá, dá cutucada nela lá no ombro lá, se, excuse me, sir, may I go through, may I pass, please? Então, você vai pegar e vai conversar com essa pessoa dessa forma, tudo bem? Perfeito, então. Continuando aqui, vamos para o segundo exemplo. Mesmo esquema. Listen and read, then listen and repeat. I'm sorry. That's okay. Listen and repeat. I'm sorry. That's okay. Very good. Aqui não tem muito segredo, é só a moça pedindo, né, se desculpando por alguma situação que provavelmente deve ter acontecido, e o cara está dizendo, não tem problema. So, that's okay, sem problema. Ok? Tipo, sem problemas. É igual lá o no problem que a gente viu ali nas frases em cima, né? That's okay, don't worry, não se preocupe. Então, tem várias formas que a gente pode utilizar para responder esse daqui. Vamos lá para o próximo caso, que é aqui o bye-bye e o see you tomorrow. Então, a gente tem aqui um grupinho de pessoas se despedindo. Primeiro, listen and read, then listen and repeat. Bye-bye. See you tomorrow. Now, listen and repeat. Bye-bye. See you tomorrow. Very good. Então, aqui há uma despedida comum. Na primeira aqui a moça está dizendo, né, bye-bye. Esse bye-bye aqui é uma forma informal de dizer goodbye, que é adeus. Isso aqui seria o equivalente ao nosso tchau-tchau. Tudo bem? Não tem muito segredo. A única coisa que a gente tem aqui é que esse E aqui não é pronunciado. A gente não fala bye-bye. A gente fala bye-bye. Ba-bye. Ok? Não é bye-bye. Bye-bye. Ok? Quando você fala rápido, faz mais sentido o que eu estou falando. Olha, bye-bye, bye-bye. E aí, aqui nós temos as meninas falando see you tomorrow. Good? Bem tranquilo, bem fácil. Vamos agora aqui para mais algumas frases, para a gente poder finalizar. Estamos já perto de finalizar, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula. Nós temos aqui alguns exemplos de frases. A gente vai fazer o mesmo esquema, tá? Listen and read, depois listen and repeat. Just a second here. So, let's go. Listen and read.
What's up? I am a teacher. You are a student. Welcome to the school. Welcome to your school. Welcome to the English course. My notebook. Your pen. See you. See you next class. See you tomorrow. Please. Thank you. Thanks. Thanks a lot. Very good. Ok? Mais uma vez, listen and read. What's up? I'm a teacher. You are a student. Welcome to the school. Welcome to your school. Welcome to the English course. My notebook. Your pen. See you. See you next class. See you tomorrow. Please. Thank you. Thanks. Thanks a lot. Very good. Aqui são mais algumas frases aqui, um resumão aqui, né, das frases que a gente viu na unidade, com mais algumas aqui, né, como para agradecer, né, que é o obrigado, né, muito obrigado e muitíssimo obrigado, né, dependendo aqui do nível de formalidade. Mas de resto aqui são frases que a gente já conheceu, né, já viu aqui e tem a tradução na frente, tá? Então, vamos agora listen and repeat. What's up? I am a teacher. You are a student. Welcome to the school. Welcome to your school. Welcome to the English course. My notebook. Your pen. See you. See you next class. See you tomorrow. Please. Thank you. Thanks. Thanks a lot. Very good, ok? Agora, vamos para a última aqui para repetir. What's up? I'm a teacher. You are a student. Welcome to the school. Welcome to your school. Welcome to the English course. My notebook. Your pen. See you. See you next class. See you tomorrow. Please. Thank you. Thanks. Thanks a lot. Muito bem, ok? Agora, como a maioria das coisas a gente já sabe aqui a tradução, a gente não vai fazer a tradução, mas sim, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem aqui para a gente poder encerrar a nossa aula. A pergunta aqui é: Are you a Mr., Miss, or Mrs.? Aí você vai perguntar: Teacher, mas como é que eu respondo isso? Fácil. Aí está perguntando: você é um senhor, uma senhorita ou uma senhora? No meu caso, aqui o meu nome, né? O meu primeiro nome é Thomas e o meu último é Rodrigues. Então, para mim é fácil. Eu sou o senhor Rodrigues. So, I am Mr. Rodrigues. Ok? Então, I am Mr. Rodrigues. Então, mais uma vez aqui. Are you a Mr., Miss, or Mrs.? I am Mr. Rodrigues. Good? Quero ver as respostas de vocês, por favor. Escrevam essa resposta no caderno e gravem um áudio para a gente checar a sua pronúncia e poder te ajudar. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, a paciência até o final, and I see you next class. Bye bye.